Eu lembro de um filme em que o casal levantou o seguinte desafio, muito interessante, para mostrar a questão dos valores, o que é importante e o que não é. Se a casa estivesse pegando fogo, o que você levaria? É uma pergunta interessante. Inclusive, no final, ela toca o alarme de incêndio do apartamento, do prédio. E a pergunta é, o que eu levaria? Ou seja, o que é importante para mim? Talvez você não saiba agora. Afinal das contas, ninguém espera que toque fogo a casa. Mas se acontecesse, o que realmente você levaria? Talvez muitas das joias, roupas, coisas que você dá tanto valor, você não teria condições de levar, você tem pouco tempo. Você tem que levar apenas o que dá para ser levado em suas mãos. Você tem um mínimo necessário para levar. Não tem muita opção. A minha impressão a respeito dos nossos dias, da cristandade em geral, é que ela chegou num nível de imaturidade que é impressionante, que é inversamente proporcional ao que deveria. Hoje nós temos um conhecimento tão vasto de tudo, que nós chegamos exatamente no lado oposto àquilo. É inversamente proporcional. Alcançamos um nível de conhecimento de todas as áreas, teológico e tecnológico, inclusive, mas a humanidade está entrando num nível de imaturidade inversamente proporcional. É o oposto do que se esperaria. Você já percebeu isso? Até as discussões teológicas que a gente vê acontecerem em larga escala são muito imaturas, muitos detalhes bobos, e o que é importante fica de lado. O homem conhece tanto e hoje está aderindo às coisas mais imaturas que você pode imaginar. O homem chegou ao ponto de negar o próprio valor da sua existência. É um período muito difícil. Eu creio que não estaria errando em hipótese alguma em afirmar é o pior período da humanidade. Sodoma e Gomorra tiveram problemas, mas não dessa natureza. Vivemos dias muito piores, porque o homem está realmente no fundo do poço. E mesmo assim, Deus não se cansa de dizer o que nós lemos em Ezequiel: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. O fim vem. Em Apocalipse, já no final, algo semelhante é dito. Capítulo 22, versículo 17. Ele praticamente termina o livro dizendo: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Por quê? Por que ser chamado? O fim vem. O fim vem. Esse é o grito nos 4 cantos da terra. Mas as pessoas não estão ligando para isso. E eu não me refiro nem ao mundo apenas. Se apenas as pessoas que estão lá fora não ligassem, e as que estão dentro do cristianismo visível, a cristandade, estivessem realmente dando valor, interessadas, preocupadas, vivendo com maturidade aquilo que Deus tem revelado para a igreja, não teríamos problemas. Porque a nossa preocupação, então, se resumiria em atrair pessoas do mundo para dentro da igreja. E dentro da igreja, elas iriam se desenvolver e amadurecer. E então, tudo ficaria bem. Mas não é mais assim. Tanto faz lá fora como dentro, em tantos ambientes. Porque as pessoas não se importam mais com a verdade. O fim vem. Elas não se importam. Elas não sabem mais o que é importante, elas não sabem mais o que tem valor e o que não tem valor, o que é fútil e o que é valioso. Elas não sabem mais o que é urgente e o que não é urgente. Elas não têm uma noção de nada. Porque
ao chegarmos nesse nível de conhecimento, principalmente tecnológico, gerou no homem dois probleminhas sérios. Gerou no homem o conforto, que nós já mencionamos em outro momento, e o conforto, ele diz para o homem: não se preocupa com nada, cara, curte tua vida. Tu tem um carro que quase voa, tu tem uma casa que te aquece no inverno e torna o ambiente agradável no verão. Você tem um aparelho que te conecta com o mundo, né? O celular. Você tem tudo, cara. Você não precisa nem sair de casa para comer, pede pelo iFood. Não estou fazendo propaganda. Ou seja, você tem tudo. Então as pessoas se acomodam, é natural. Pega um leão, desde pequeno, e trata ele como um gato. Dá para a Milene, que trata seu gato muito bem. Aquele leão vai se tornar um gatinho. Que leão vai caçar quando tem um bife suculento na sua mesa? Exatamente o que fizeram com o ser humano. O homem se tornou alguém vulnerável. O conforto foi demais. Mas gerou não só um problema relacionado ao conforto, gerou um outro problema. O homem está cheio de si mesmo. Por que o homem está cheio de si mesmo? E eu me refiro a teólogos e a tecnólogos, ou seja, me refiro a pessoas de qualquer área. O ser humano está cheio de si mesmo. Porque ele chegou num nível de conhecimento grande, que nem ele está conseguindo lidar com isso. Ao ponto de ele dizer de si mesmo: eu me basto, eu não preciso de ninguém. Inclusive, é o que está acontecendo e está sendo ampliado esse movimento, que são pessoas que não precisam mais da igreja. Os teólogos amadores, eles não precisam de nós. Eles sabem se virar sozinhos. E as pessoas não precisam mais de nada, não precisam mais de Deus. Por que elas não precisam mais de Deus? Porque elas se bastam. Então o homem está cheio de si mesmo. Chegou num ponto que ele diz assim: eu não preciso de ninguém, eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Mas enquanto o homem está sentado na sua poltrona confortável, que massageia suas costas, numa televisão que é do tamanho da sua sala, assistindo ao mundo e pedindo comida pela internet, o Senhor ainda está usando os seus servos, e a igreja e a noiva e o Espírito dizem: o fim vem, o fim vem. Mas as pessoas não acreditam. E nós acabamos de ler o Senhor avisando a Israel 6 anos antes do fim daquela nação. E eu gostaria de ler apenas alguns versículos de Ezequiel capítulo 7. A partir do 1: veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor, Deus, acerca da terra de Israel: haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome, porque o Senhor é Deus, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Fala pelo poder do teu Santo Espírito ao coração da tua igreja, para que aqueles que creem possam se regozijar na tua salvação. E para que aqueles que não creem, Senhor Deus, se tornem mais indesculpáveis do que já são. Que o Senhor seja glorificado, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. A referência ao fim aqui, evidentemente, é sobre Israel. Ninguém aqui vai inventar o que não existe. Todavia, como nós já falamos,
a Escritura possui vários juízos, vários. Esse aqui é um deles. Primeiro juízo, eu creio que vocês sabem, após a queda, obviamente, o dilúvio. O dilúvio foi a primeira manifestação do juízo. Ali nós podemos dizer que foi o primeiro alerta de Deus. Olha, uma família permaneceu, porque Deus é fiel às suas promessas, a família de Noé. Deus preservou para cumprir a promessa da redenção, mas ficam todos alertados. O fim vem. O fim vem. E o dilúvio demonstra ao mundo inteiro que Deus não está brincando quando Ele diz que o fim vem. Deus destruiu quase tudo e vai cumprir ainda a destruição de tudo quando o fim virá. Mas aí ele continua, e o ser humano não acredita, né? O ser humano custa acreditar na palavra do Senhor. E aí Deus vai mostrando para a humanidade outras manifestações de juízo. Nós temos Sodoma e Gomorra, nós temos o Egito, na época do Êxodo, nós temos as tribos do norte de Israel, as 10 tribos que foram destruídas pela Assíria. Nós temos outros povos que também sofreram o juízo do Senhor, inclusive a própria Babilônia, que depois será destruído pelo Império Medo-Persa. E nós temos este aqui, que é um momento singular, é um momento de destaque dentro da história da redenção, que é exatamente o juízo sobre Judá. Nós estamos vendo em Ezequiel. Todos esses juízos são juízos de um período e sobre um povo específico. Mas todos eles visam mostrar para nós a mesma coisa. O juízo de Deus não é brincadeira. Não é brincadeira. É sério. Só que, como nós temos visto desde Jeremias, Deus é tão bom, mas tão bom, tão gracioso, tão misericordioso, que Ele deu para nós manifestações de juízo que são particulares, para servir de exemplo, para que o homem olhe para aquilo e diga assim: não posso brincar. Não dá. O juízo é real. E Deus deu exemplos disso. E todas as vezes que a Escritura é pregada nesses juízos, como nós estamos no livro de Ezequiel, fazendo a exposição, Deus está falando para aquela geração: lembrem-se do que eu avisei, o juízo vem, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Não só sobre os 4 cantos da terra de um povo como Israel, mas sobre os 4 cantos da terra do mundo mesmo. Esse também virá. Mas como nós sabemos? Porque a Escritura fala. Porque a Escritura fala e que todos se depararão diante do Senhor, todos se encontrarão diante do Senhor. O fim vem, o fim vem. Então eu preciso perguntar para você o quanto você dá valor a isso, o quanto isso para você é sério, o quanto para você isso não é brincadeira. E nós vamos ver se você valoriza ou não, de acordo com a forma como você lida com a cristandade, com o cristianismo, com a vida cristã, com a relação com Deus. Como você lida com a relação com Deus? Como você está vivendo a sua vida? Não é uma questão de palavras, não é uma questão de chegar para mim, não, eu creio, ou cantar aqui que eu creio, ou em algum momento você concordar com a doutrina. Talvez todos concordem. As denominações, pelo menos da boca para fora, concordam. A prática não é bem assim. A ordem de valores está bem trocada. O cristianismo, por causa das denominações, dessa manifestação, está se tornando um covil de salteadores. E eu digo isso porque realmente há coisas absurdas acontecendo. A questão é como você trata na prática. O mundo está acabando. O que você vai levar? O que você vai fazer? Me diga. E
Então, como você está lidando com a realidade de que o fim vem? Como você está lidando? Apocalipse nos lembra essa questão bem prática. Quando, no capítulo 21, iniciando a descrição do novo céu e nova terra, versículo 7, ele diz quem vai herdar. O fim vem, tá? Eu devo me preocupar? Qual é a razão para me preocupar? Aí o versículo 7 e o versículo 8 de Apocalipse diz: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O vencedor. Aquele que perseverou até o fim. Aquele que não amou a sua vida mais do que a Deus. Aquele que negou a si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu a Jesus. Aquele que não amou as coisas deste mundo, antes viveu na presença do Senhor. Aquele que não foi arrogante, mas se humilhou na presença do Criador, para que Deus mesmo o exaltasse. E assim vai, o vencedor. E aí o versículo 8 ele diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Viu que a questão é prática? Os covardes não são os que fugiram de alguma luta apenas, não, mas são aqueles que não tiveram coragem de ser firmes diante do Senhor, permanecer firmes diante do Senhor. Não se venderam, hoje se compra de tudo, inclusive gente, pastores, se compra de tudo. Dinheiro compra qualquer pessoa hoje. Os que não se venderam, os que não negaram, os que não desistiram por causa das pressões e ameaças dos homens. Os covardes são aqueles que não tiveram coragem de realmente permanecer firme. Então, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Logo, o chamado, o fim vem, é Deus dizendo assim: cara, tu tem chance ainda. Se você está nesse momento dizendo assim, eu vou para o inferno mesmo. Quando o Senhor diz assim, o fim vem, Ele está dizendo, ainda há chance, ainda há tempo. Você não é chamado a Deus a desistir ou se autocondenar. Ah, deixa para lá, vou para o inferno. Porque quem decide o tempo que você tem para mudar, para crer, para viver para o Senhor, para se converter, é o próprio Deus. A uns Deus deu 10 anos de vida, a outros 20, a outros 30, a outros 40, a outros 100. O tempo que Deus der de vida para o homem é o tempo em que Deus está dizendo a ele. É o tempo que você tem chance de se converter. A questão do agir de Deus é por conta dele. Nós temos que focar na nossa responsabilidade. O tempo que Deus deu a você, então é o tempo que você tem para mudar. Se você vai fazer isso, é outra questão. Então, esse é o momento que você deve parar para pensar, peraí, Deus está dizendo que eu ainda tenho chance. Ainda há chance de eu começar a valorizar o que tem valor, porque o fim vem. O mundo vai pegar fogo e eu não estou sabendo o que levar. Eu não sei o que é valioso e o que não é valioso. Não sei dar valor ao que é devido. Porque dei valor ao que não tem importância. Mas Deus está te dando chance. Para muitas denominações, ou para quase toda a cristandade, a Bíblia não tem mais valor. Sabe o que importa? Os regimentos internos. Eles são muito importantes. Mas isso não julga mais o homem. Para muitos cristãos, a Bíblia não tem mais importância. Sabe o que tem? Ativismo dentro da igreja.
fazer isso, fazer aquilo, um monte de bagunça por aí. Para muitos, a verdade não tem mais valor. O que tem valor é a imagem de alguém. Um famoso falando besteira vale mais do que alguém que não é ninguém falando a verdade. Mostrando para essa geração que a verdade não tem importância. O que tem importância é a imagem. A imagem é mais importante que a verdade. Por isso, qualquer pessoa famosa pode falar besteira. Isso mostra para essa geração que ela está perdida. Não basta ter o nome de cristão. É preciso ter um coração em Cristo. Seu coração está em Cristo. Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Você está realmente? Você tem certeza disso? Você está preparado para a volta de Jesus? Será que Jesus aprovaria você? Será que você não está vivendo uma religiosidade falsa, mentirosa, enganadora? Será que você não está vivendo apenas um modismo da cristandade evangelical, cheio de modismos? Quando o Senhor adverte, Ele mostra a sua graça. Há tempo de você se arrepender. Então esse é um momento que você vai olhar para a sua vida, porque esse era o propósito de Deus quando Ele fala para Ezequiel. Lembre-se do capítulo 3? O capítulo 3, Deus disse para Ezequiel, filho do homem, versículo 17, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então, portanto, observe que tudo que Deus está falando por Ezequiel é um aviso. É um aviso. Como eu disse, mais ou menos 6 anos antes da destruição. É um aviso. Tudo que Deus está falando para ele está dizendo, diga. E não importa se é perverso o ouvinte ou é justo, como ele menciona. Diga, eu estou avisando. O perverso morrerá na sua perversidade e Deus será glorificado por sua bondade de ter avisado ao perverso, ele não acreditou. E o justo será salvo por ter crido na palavra de Deus e Deus será glorificado por ter misericórdia do justo que creu na palavra do Senhor. A importância é avise. É isso que o profeta tem que fazer. Avise. Então, o fato de Ezequiel estar dizendo, o fim vem, é porque Deus quer que eles ouçam, atraindo-os à conversão, para manifestar o tamanho da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, os 4 cantos da terra ainda estão escutando. O fim vem, manifestando a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor. Mas nesse momento, eu creio que você deveria fazer a mesma pergunta que fizeram a João Batista. Quando João Batista começou a pregar, ele pregou de uma forma bem incisiva para a sua geração. Lucas capítulo 3, versículo 7 diz, dizia ele, pois às multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Essa é a mensagem. Vocês acham que Deus está se enganando? Sério? Você acha que Deus está se enganando porque vocês são cristãos de denominação, pastores? É isso que Deus diz para as gerações. É isso que Deus diz para a nossa geração. Acham mesmo que Deus está se enganando? Deus não se engana. Até das pedras Deus pode fazer um cristão. Não digam, eu sou presbiteriano, por isso eu vou para o céu. Mentira, vão muitos presbiterianos para o inferno. Tenho certeza. Portanto, a mensagem é, Deus quer alguém que o ame de verdade.
Porque o grande mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Todo o teu coração. Todo o teu coração. Não de palavras, não de aparência, estando numa denominação, mas de todo o teu coração. Então, João Batista chama as multidões a uma vida verdadeira com Deus. Uma vida que no íntimo é de verdade. Na sua oração pessoal com Deus, falando sempre a verdade, porque Deus conhece o seu coração. Na sua vida cristã aparente, falando a verdade, porque Deus conhece o seu coração. Na sua vida cultica com a igreja, falando a verdade, porque Deus conhece o coração. Não adianta fazer promessas mentirosas. Por ti eu daria tudo, Jesus. Meu irmão, tem culto domingo que vem, está chovendo, vou não. Então para de mentir, seu hipócrita. Você não dá tudo para Jesus. Pedro disse a mesma coisa: Jesus, por ti eu faria tudo. Por ti eu daria a minha vida. Jesus, na cara de Pedro, disse: mentiroso. Bom, ele não usou essas palavras, mas mostrou: você me negará 3 vezes. Em outras palavras, Jesus chamou Pedro de mentiroso. Pedro, que fez promessas falsas a Jesus, porque não levou em consideração como era o seu coração. Então, João Batista chama a uma vida de verdade. A uma vida cristã autêntica, em que a sua relação com Deus é uma relação verdadeira, sem mentiras, sem hipocrisia, sem falsidade, sem secretismo, sem nada dessa parafernália que tem acontecido em nossos dias. E aí a sua pergunta tem que ser a mesma pergunta das multidões. Observem, Lucas 3, versículo 10. Então as multidões, depois que ouviram, João chamar de raça de víboras, chamá-los ao arrependimento verdadeiro, as multidões, por incrível que pareça, elas não foram embora xingando João Batista. Alguns sim. Mas Deus estava fazendo uma obra verdadeira no coração deles. Havia algo, porque inclusive o ministério de João Batista era preparar o povo para encontrar-se com Jesus. Então havia algo acontecendo no coração deles, havia uma transformação acontecendo. Os fariseus foram reclamando da vida, como sempre faziam. Mas um grupo não. Um grupo, depois de ter sido ofendido, porque João Batista tocou na ferida, fez uma pergunta importante. O que havemos, pois, de fazer? Como é que a gente faz isso, João? Como é que a gente vive uma vida autêntica com Deus? Mostra para a gente da forma prática. Como é que a gente vive uma religião verdadeira com Deus? Como, inclusive, Tiago vai mostrar essa preocupação muito tempo depois. Ele fala de qual é a religião verdadeira. Qual é a religião verdadeira? Como é que Deus quer que vivamos mesmo a religião? Ele diz assim, Tiago 1, 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É claro que de forma alguma Tiago está dizendo, quem visita um órfão e uma viúva vai para o céu. Então a salvação está no visita do órfão e da viúva. O que ele está dizendo é, tem que ser prático. Porque o próprio Tiago diz, a fé sem obra, morta. Você fala, mas não mostra nada. Então, a questão é, o que eu faço na prática? O que eu faço na prática para ter uma vida religiosa agradável a Deus? Essa é a pergunta da multidão. E ele responde. Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. O que é isso? Amor. Amor. Você tem e o outro não tem. Só que eu tenho demais. Então, eu posso dividir, posso compartilhar. Amor. Nada a ver com o comunismo miserável que está tentando ser imposto no nosso país.
comunismo ele tenta impor às pessoas um jugo. O cristianismo ele ensina a amar. Totalmente diferente. Por favor, nunca confundam. É o oposto, tá? É o oposto. Então, ele está ensinando o amor. O amor, isso é prático. O amor prático, não o amor teórico, o amor escrito em livros, mas nunca colocado em prática. O amor. Mas ele continua. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Observe que então as pessoas começam, ouvindo a resposta boa de João Batista, vendo que aquela resposta era de Deus, porque o ministério era de Deus. Eles começaram a se interessar. E eles começaram a perguntar a cada um, de acordo com quem era, com o que fazia. Começaram a perguntar: e nós? O que a gente faz na prática para agradar a Deus? E isso é bom. Porque se você chegasse para mim e perguntasse: pastor, a minha vida é assim, 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 sou egoísta, o que eu faço para agradar a Deus? Eu sou orgulhoso, o que eu faço para agradar a Deus? Eu sou mentiroso, o que eu faço para agradar a Deus? Eu sou maledicente, o que eu faço para agradar a Deus? Eu sou invejoso, o que eu faço para agradar a Deus? E assim vai. Se você me disser os seus pecados e perguntar o que eu faço para agradar a Deus, você estará demonstrando, pelo menos aparentemente, e esperamos que seja realmente a verdade, que você quer mudar. E quando você ouvir: pare de ser mentiroso, pare de ser arrogante, pare de ser maledicente, pare de ser isso, aquilo outro, quando você ouvir a verdade, você vai dizer: que o Senhor me ajude. Agora eu entendi o que eu tenho que mudar. O que Deus quer que eu mude. Agora eu entendi. E é isso que eles estão pedindo. A pergunta é: o que eu faço? E João respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Sejam honestos. O cara é desonesto. Seja honesto. As pessoas estão enriquecendo desonestamente. O que elas precisam fazer? Sejam honestas. E aí vem outro grupo. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. 3 pontos. Soldados parece que estavam pisando na bola mesmo. E ele toca no ponto-chave. Observe, ele não disse para um o que o outro deveria ouvir. Ele disse exatamente o que deveria. Ele tocou na ferida. João Batista não tinha meias palavras. Não era cheio de mimimi, não. Ele dizia a verdade. Olha, não pode maltratar alguém porque vocês são autoridade. É o abuso de poder que a gente está vendo hoje no nosso governo. Só porque vocês são autoridade, você não tem direito de maltratar ninguém. Não maltrate ninguém. Também não dê denúncia falsa. Porque uma vez que denunciasse alguém falsamente, a pessoa ia a tribunal e assim, prejuízos grandes. Jesus foi condenado por uma denúncia falsa. Olha aí o problema. Jesus foi condenado por uma denúncia falsa. Jesus nunca pecou, não voltou Israel contra Roma, nunca. Jesus nem sequer negou o imposto, nem isso. Quando cobraram o imposto e Pedro chegou para Jesus para falar: e aí, a gente paga o imposto ou a gente se rebela? Jesus disse assim: pague para testemunho. E ele vai lá e paga. Então Jesus não tinha nada para que fosse repreendido. Nada. Nem Roma poderia acusá-lo, nem os judeus poderiam acusá-lo, nem grupo algum poderia acusá-lo, porque ele nunca fez nada de errado. Então ele foi levado à cruz sob denúncia falsa. Pagou pelos pecados que nunca cometeu. E contentai-vos com o vosso soldo. Por quê? Porque uma vez que não estavam contentes com o que ganhavam, então eles se aproveitavam para extorquir as pessoas nos momentos em que eles consideravam oportunos. O que João Batista faz? João Batista está dizendo para eles aquilo que desde o início os profetas estão dizendo: mudem. Quando Deus diz o fim vem, Deus está chamando: olha, muda, você não está pronto. Você já pensou que o fato de o Senhor não ter voltado ainda pode ser uma grande manifestação de bondade para você? Para você que acha que está pronto, mas não está observando que não, que de repente não está preparado para encontrar-se com o Senhor porque está vivendo uma falsa religiosidade.
Uma falsa segurança. Existe a segurança do cristão, a certeza da salvação por causa das promessas de Deus, mas também existe a falsa segurança, que são falsos cristãos confiando em promessas, só que não aplicando corretamente a própria vida. Deus não disse que vai salvar qualquer um de qualquer jeito. Deus disse que salva aqueles que estão em Cristo. E os que estão em Cristo são aqueles que andam com Cristo, não aqueles que têm uma carteirinha de membro. E não importa se é pastor, presbítero, diácono, seja lá o que for. O que eu faço? Essa é a sua pergunta. Quando Ezequiel diz para o povo, o fim vem sobre os 4 cantos da terra, eles deveriam perguntar, Ezequiel, então o que Deus quer que eu faça? Todas as vezes que Deus tem falado para você por meio da pregação da palavra, todas as vezes que você tem lido a Escritura e Deus tem falado para você, todas as vezes você deveria fazer a mesma pergunta, o que Deus quer que eu faça? Não é porque a salvação vem por obras, é claro que não, todo mundo sabe que a salvação vem por meio de Cristo, o justo e justificador, mas porque a nossa relação com Ele está relacionada à salvação. Se você não anda com Ele, é porque você nunca o conheceu, tanto que João Batista diz, aquele que odeia seu irmão, ele é mentiroso, porque ninguém que odeia o que vê pode amar o que não vê. Este nunca conheceu a Deus, portanto é possível pessoas estarem enganadas, vivendo uma falsa religiosidade. Quantas obras têm sido feitas hoje por causa da pessoa e não por causa do Senhor? Vamos botar aqui o querigma, eu, os presbíteros, os diáconos, a UPH e a SAF, pegando aqui pessoas que têm algum tipo de função dentro da igreja. E aí você pode ampliar isso para qualquer igreja, para o presbitério e assim por diante. Quando você faz, quando eu faço, quando nós fazemos algo dentro da igreja, é realmente por amor ao Senhor? Está pronto para ser confrontado, rejeitado e não desistir? Está fazendo, mesmo que o seu nome não apareça, porque hoje se não se colocar o nome garrafal embaixo de qualquer coisa que se diga na internet, não serve. Tem que ter um nome grande, porque o nome grande é que é importante. Se você não faz as coisas por amor a Deus, e se isso você só faz quando tem um benefício, ou a exaltação, ou destaque, então, tem certeza que você está fazendo para a glória do Senhor? Como eu disse, eu posso me incluir aqui. Vocês acham que eu nunca pensei nisso? Nós levamos para Paraíba, para João Pessoa mais especificamente, o primeiro Mackenzie voluntário. Fizemos alguns. É um trabalho magnífico, nós fizemos aqui, fizemos lá vários. Mas teve um momento em que Deus me deu um esclarecimento. Eu vi que alguma coisa estava errada. Eu vi que a gente estava chamando muita atenção. E eu vi que em certo momento a igreja já estava começando a se orgulhar de ser boa. Sabe quando a pessoa, eu me orgulho de ser bom? É assim que essa geração tem sido alimentada. Eu me orgulho de ser bom. Eu nunca vi tanta vaidade como em nossa geração. Eu vi que eu estava errando. Eu vi que eu estava deixando. E até, quem sabe, alimentando isso, ao motivar a igreja a fazer algo realmente bom, mas sem ter o cuidado em preservar a humildade de quem sabe que tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Eu subi no púlpito e depois de pregar, eu pedi perdão à igreja. Nós estamos errados. Nós não podemos fazer desse jeito. Nós estamos errados. Porque se o que fazemos é para a nossa glória, se a bondade, se você dá com a mão direita e a outra está sabendo, lembra que Jesus disse? Se o que você faz é para que a pessoa diga assim, esse cara é muito bom. Se depois você quer que as pessoas te chamem de benfeitor, que é o que eu tenho visto nas lideranças. Se tudo que quer é destaque e mostrar, eu fiz, tem que ter escrito, eu fiz, não esqueçam, bota meu nomezinho lá. Você não está fazendo para a glória de Deus. Porque no final, seu nome já foi glorificado. As pessoas nem lembram de Deus.
Muito do que se é feito hoje nas denominações, muito do que se é construído, do que é feito, do que é divulgado, até pregado, é capaz do nome de Deus nem ser citado pelas pessoas. Elas dizem, que grande pregador, que pessoa bondosa, que pessoa magnífica. Elas não dizem, que Deus maravilhoso, que Deus glorioso, que Deus grandioso, que Deus gracioso. E se elas não dizem isto, se elas não glorificam a Deus, não cumprimos o nosso papel. Se elas não são achegadas a Deus e para glorificar só a Deus, não cumprimos o nosso papel. Apenas ganhamos os méritos. Portanto, observe que religiosidade não é sinônimo de verdadeiro cristianismo. Não é. Só que Deus ainda está avisando. E essa é a graça de Deus. Essa é a maravilha de Deus. Essa é a bondade de Deus. Deus continua avisando para você. O fim vem. O fim vem. Para que você tome jeito. Para que você diga, Senhor, me perdoe. Tenho sido orgulhoso, arrogante, mentiroso, religioso por aparência. Tenho feito isso de errado, feito aquilo de errado, aquilo outro, perdoe. O propósito não é condenar, porque se Deus quisesse condenar você, Ele não avisaria, Ele só traria o juízo. O fato de Deus dar a nós tempo para nos arrependermos dos nossos pecados é para manifestar a dimensão da graça e misericórdia dEle. Portanto, esse é o momento para você sair refletindo em tudo aquilo que precisa ser mudado em você. Eu preciso mudar. Eu preciso aprender a perdoar, eu preciso aprender a amar, eu preciso aprender a viver a verdade, eu preciso parar de ser maledicente, eu preciso parar de tratar a vida cristã com tanto descaso, tanto descaso. Eu preciso parar de fazer com que Deus seja o meu serviçal, em que eu vivo para pedir a Deus. O cristianismo de hoje vive para pedir, só pede. Eu não vejo quase nada que seja feito para a glória de Deus, é só pede. As pessoas só fazem o que agradam a elas. As pessoas só estão na oração se elas gostarem, no estudo se elas gostarem. Se tiverem alguma coisa que elas gostarem, elas participam. Elas não participam daquilo que elas não gostam, porque elas são deuses de si mesmas. Ou seja, elas se colocaram no centro. É assim que funciona. Essa é a geração atual. Elas são o centro de tudo. E se as coisas não forem como elas querem, elas não fazem. Quando as coisas não são como as pessoas querem, elas não fazem. E não importa o quanto isso venha de Deus. Deus dizendo, faça. Não importa. E Deus ainda assim está dizendo para você, mas o fim vem. Quando finalmente não terá mais jeito. Quando finalmente não haverá mais chance. Quando finalmente, agora é só prestar contas. Portanto, faça essa pergunta que as multidões fizeram para João Batista. Ao ouvir o profeta da parte de Deus dizer, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Porque no último dia, nada mais servirá. E aí Ezequiel lhe diz assim, no capítulo 7 de Ezequiel, vem o tempo, é chegado o dia, o que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Versículo 19, a sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhe será como sujeira, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isto lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. Quando o juízo vier, nada vai te livrar, a não ser Cristo. O rico vai para o inferno junto com o pobre. O que tem tudo nesta vida vai para o inferno com o que não tem nada. E ambos irão para o mesmo inferno. Porque nada mais importará.
Nada mais. O conforto terá seu fim completo. E todas as facilidades e todo o conhecimento que o homem adquiriu, tudo isso queimando no inferno, nada mais terá valor. Naquele dia, muitos dirão: eu não valorizei o que era importante. Eu não dei valor às mínimas coisas importantes, aquilo que parecia só uma bobagem, que era o que tinha valor. Dei valor a grandes coisas aos olhos dos homens, dei valor ao status e esnobei a vida luxuosa, mas esqueci das pequenas coisas dadas por Deus e que eram importantes. Nesse dia, nada poderá livrar o homem do juízo final, porque só Cristo pode justificá-lo diante de Deus. Então eu pergunto: será que você está sabendo viver? Será que você está fazendo as perguntas certas? Será que você está perguntando o quanto eu posso ganhar de dinheiro esse ano? Ou você está perguntando o quanto eu tenho que mudar este ano? Será que você está pensando em que escola mais rica e mais de melhor status eu vou colocar meus filhos? Ou você está perguntando o quanto eu devo ensinar a palavra do Senhor aos meus filhos? Talvez você esteja se perguntando que carro do ano eu vou comprar, quando você deveria estar perguntando: meu Deus, como eu devo me portar? Pergunta errada, resposta errada. Faça as perguntas certas. O fim vem. E ninguém te livrará dele, a não ser Jesus. Portanto, esse é o momento de você se humilhar diante de Deus, como diz Tiago em sua carta: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Este é o momento de você fazer isso. Do cristianismo se arrepender de não estar vivendo uma verdadeira religião. Para que não sejamos apenas aparentes, mas sejamos cristãos de todo o nosso coração. O que você precisa mudar? Eu sei que você sabe, pelo menos muito. Porque é dito a você todos os domingos. Porque Deus, que conhece teu coração, tem falado para você de várias formas. Deus tem falado a você quando você lê a Bíblia em casa. Deus tem falado como pregadores pregam, não só eu, outros pregadores também. Mas você tem dado importância para isso? Tem dado valor para isso? Então, comece. Já que Deus está avisando outra vez, o fim vem sobre os 4 cantos da terra, comece. Porque esse fim pode ser amanhã, pode ser hoje. Pode ser que seja antes de você realizar um sonho que você estava há tanto tempo planejando. Pode vir muito antes de você imaginar. E naquele dia, o que você levará? Nada. Não levará nada. Porque a única coisa possível de ser levado é a fé no Senhor Jesus. Uma verdadeira fé no Senhor Jesus. Uma verdadeira vida com o Senhor Jesus. Uma vida diária com Deus. Então, vá para casa pensando: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu tenho que mudar? Há alguma coisa que eu não estou percebendo? Que talvez o Senhor tenha dito várias vezes e eu não estou percebendo? Eu não estou me dando conta que o Senhor está me avisando: olha, mude. Pede a Deus sabedoria. Tiago diz: aquele que precisar de sabedoria, peça a Deus. Peça. Creia. Deus, me dê sabedoria para saber o que fazer, o que mudar, como agir, o que tem que corrigir, como devo proceder, e assim por diante. Peça, peça, peça com confiança. Ele vai, com certeza absoluta, lhe dar sabedoria para saber todas estas coisas à luz da própria palavra de Deus.
para aqueles que realmente querem mudar, para aqueles que realmente estão interessados em ouvir da parte de Deus a verdade, aquilo que Deus está lhe dizendo por sua graça e misericórdia, a fim de que a igreja seja para a glória do Senhor. Porque a igreja, ela existe para a glória do Senhor. Porque foi para isso que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, para que a sua verdadeira igreja exista para a glória do Senhor. Então, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Você está pronto?